Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, com o Papa Francisco. Nos estúdios, Jane Nogara. Queremos inicialmente saudar todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Também uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que nos transmitem em todo o Brasil, Estados Unidos e no continente africano. Em particular, a Rádio e TV Aparecida, a Rádio Gregoriana de Rio de Janeiro, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, a Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Fé e Luz de Campinas, Scalabrinianos Rádio Web de Massachusetts, Estados Unidos. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Um domingo com muita chuva na cidade do Vaticano. A Praça São Pedro está quase lotada. A Praça São Pedro conta com fiéis provenientes de várias partes do mundo. O número de fiéis é bastante reduzido, tanto pela chuva quanto pelas restrições impostas pelo governo para evitar mais contágios. Na Praça São Pedro, neste momento, a temperatura é de 12 graus. Hoje é o segundo domingo do Advento, no qual, no segundo evangelho de hoje, nos é apresentada a figura de João Batista, que nos recorda a necessidade de abrir os caminhos do Senhor, da conversão pessoal e comunitária. Dentro de instantes, o Santo Padre iniciará a oração mariana do Ângelus. Como podemos observar, na praça, o pinheirinho já está sendo preparado para o Natal. Este ano, o pinheiro veio da Eslovênia e estão sendo colocados enfeites, assim como está sendo preparado o tradicional presépio. Agora o Papa assoma a janela do Palácio Apostólico e saúda as pessoas presentes na Praça São Pedro. Vamos nos preparar para ouvir sua alocução neste domingo de Advento. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, bom dia. il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni. O Evangelho deste domingo apresenta a figura e a obra de João Batista. Ele mostrou a seus contemporâneos um itinerário de fé semelhante ao que o Advento nos propõe, que nos preparamos para receber o Senhor no Natal. Trata-se de um caminho de fé que podemos chamar um caminho de conversão. O que significa a palavra conversão? Na Bíblia, significa, primeiro de tudo, mudar a direção e a orientação, e também mudar a maneira de pensar. Na vida moral e espiritual, converter significa passar do mal ao bem, do pecado ao amor de Deus. Isto foi o que ensinava Batista, que no deserto da Judéia proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Receber o batismo era um sinal externo e visível da conversão daqueles que ouviram sua pregação e decidiram fazer penitência. Aquele batismo se realizava com a imersão no Jordão, na água. Mas era inútil se não houvesse a vontade de se arrepender e mudar a própria vida. A conversão envolve a dor pelos pecados cometidos, o desejo de se livrar deles, o propósito de excluí-los da própria vida para sempre. Para excluir o pecado, é preciso também rejeitar tudo que está ligado a ele.
Ou seja, é preciso recusar a mentalidade mundana, a superestimação do conforto, a superestimação do prazer, do bem-estar, das riquezas. O exemplo deste distanciamento nos vem mais uma vez do Evangelho de hoje, na figura de João Batista, um homem austero que renuncia ao supérfluo e busca o essencial. Aqui está o primeiro aspecto da conversão: desapego ao pecado e à mundanização. E começar um caminho de desapego. Um outro aspecto da conversão, isto é, o fim do caminho, é a busca de Deus e do seu reino. Afastamento, desapego das coisas mundanas, em busca de Deus e do seu reino. O abandono do conforto e da mentalidade mundana não é por si só um objetivo. Não é só para fazer penitência. O cristão não é um faquir. Não é que ele tem que fazer uma sese, mas visa alcançar algo maior, ou seja, o reino de Deus, a comunhão com Deus, a amizade com Deus. Mas isto não é fácil, porque há tantos laços que nos mantêm próximos ao pecado, e não é fácil. A tentação sempre nos faz quase voltar atrás. E as ligações que nos mantêm perto do pecado, como a volubilidade, o desânimo, a malícia, ambientes nocivos e maus exemplos. Às vezes, o impulso que sentimos para com o Senhor é muito fraco e parece como se Deus silenciasse. Suas promessas de consolo nos parecem distantes e irreais, como a imagem do pastor atencioso e silencioso que ressoa hoje na leitura de Isaías. E então se é tentado de dizer que é impossível se converter verdadeiramente. Quantas vezes ouvimos falar disso? Eu não consigo. E volta atrás. Isso não é bom. É possível se converter. É possível. Mas quando chega esse pensamento de desencorajamento, corre-se o risco de permanecer na areia movediça, a areia movediça de uma existência medíocre. O que pode ser feito em tais casos? Antes de tudo, eu gostaria de ir, mas sinto que não consigo. Lembremos-nos de nos recordar que a conversão é uma graça. Ninguém se converte com as suas próprias forças. É uma graça que é dada pelo Senhor. E, portanto, deve ser pedida a Deus com força. Deve ser pedido a Deus que Ele nos converte. Nós nos convertemos verdadeiramente na medida em que nos abrimos à beleza, à vontade, à bondade, à ternura de Deus. Deus não é um pai malvado, não. Deus tem muita ternura, nos ama muito. Como bom pastor, que procura a última ovelha do seu rebanho. E a conversão é isso, uma graça de Deus. Nós temos que começar a caminhar e nós poderemos ver como Ele também caminha. Ele estará sempre um passo adiante de nós. Maria Santíssima, que depois de amanhã celebraremos como Imaculada, nos ajude a desapegarmos cada vez mais do pecado e da mundanização para nos abrirmos a Deus, a sua palavra, ao seu amor que regenera e salva.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona ei Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Agora vamos ouvir a sua saudação. Queridos irmãos e irmãs, Saluto tutti voi presenti. saúdo todos os presentes Questo brutto tempo. neste dia tão feio, muita chuva. Vocês são corajosos, Romani, pellegrini, quanti sono romanos, collegati peregrinos attraverso i e media. todos os que estão ouvindo nós através das mídias. Nella piazza è stato innalzato Como vocês l'albero podem del ver Natale. na praça, Il presepe foi è colocada a in árvore de Natal e está sendo preparado o presépio. allestimento. Anche in tante case Nesses vengono dias, preparati Também em questi muitas segni casas natalizi estão sendo per la preparados gioia todas dei bambini. as árvores, os presépios para a alegria das crianças e também dos Sono adultos. segni di speranza, São sinais de esperança, specialmente in questo tempo difficile. especialmente neste tempo difícil. Facciamo in modo di non fermarci al segno. Façamos um modo de não nos limitarmos apenas aos sinais, mas ir ao L'amore di significado. Dio che Lui O ci ha amor de rivelato. Deus, Ele nos revelou La bontà infinita com sua che ha bondade fatto risplendere infinita, sul mondo. fez resplender nesse mundo. Non c'è pandemia, non c'è crisi che possa spegnere questa Não há luce. pandemia, não há crise que possa apagar esta luz. Deixemos esta luz Tendiamo la entrar nos mano nossos a chi corações. ha più bisogno. Ajudemos os que mais Così necessitam. Dio Assim lascerà Deus, novamente in assim noi Deus deixará in mezzo a novamente noi. em nós, no meio de nós. A tutti auguro una buona domenica. Desejo a todos um bom Per domingo. favore, non dimenticatevi Por di favor, pregare não per me. esqueçam de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até breve. Sono bravi quelli dell'Immacolata. Estão animados os da Imaculada, os fiéis que vêm das abençoada a Imaculada. Com estas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis. Fiquemos com as suas palavras ao recordar que a conversão é uma graça a ser pedida a Deus com força. Nós nos converteremos verdadeiramente na medida em que nos abrirmos à beleza, à bondade e à ternura de Deus. Então deixemos o que é falso e efêmero para o que é verdadeiro, belo e que dura para sempre.
Convidamos vocês, ouvintes e telespectadores, a visitar a nossa página vaticanews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias do dia, as atividades do Papa e mais informações. Obrigada pela companhia neste Ângelus, neste domingo 6 de dezembro de 2020. Uma saudação a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.